Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador também do podcast que está começando agora, o Sempre Cuidando. Esse é o primeiro episódio de uma temporada que vai acontecer durante todo esse ano de 2023. O videocast Sempre Cuidando faz parte do programa de suporte ao paciente da Servier, que é feito para apoiar você, o paciente que foi diagnosticado com alguma doença crônica, você que também quer recomeçar o seu plano de autocuidado, quer ser protagonista da sua vida nesse cuidado com a sua saúde. Aqui a gente fala sobre informação útil, sobre saúde e qualidade de vida. Um aviso importante é que, além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming, onde você ouve música, você também pode ouvir o áudio desses episódios. A gente também está nas redes sociais, é só você procurar por Sempre Cuidando, que você vai encontrar também as melhores partes, os melhores cortes desses nossos episódios, que vão, durante todo o ano de 2023, distribuir, disseminar informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Agora vamos lá então ao que interessa, vamos dar o pontapé inicial nessa nossa temporada de 2023. A gente vai escolher começar essa nossa trajetória falando sobre 3 doenças muito comuns. Certamente você conhece alguém que já foi diagnosticado com uma delas, talvez você também está vivendo essa situação de receber um diagnóstico de hipertensão, diabetes ou angina. Vamos falar de 3 doenças muito comuns na nossa população brasileira. Para isso, a gente tem 2 especialistas no assunto. Quem participa conosco nesse programa inicial é o Dr. Bruno Mioto e a doutora Natália Lupatini. 2 cardiologistas especialistas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia vão tirar nossas dúvidas. Dá saudação para os 2. Muito bem-vindos, queridos. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, tudo Obrigado, jóia. Muito Fernando. obrigada. Prazer enorme estar aqui com você. Sempre te assistindo aí. Que bacana. Hoje A responsabilidade aumenta. A nossa responsabilidade é o pontapé inicial de uma longa jornada durante todo o ano de 2023, né? Exatamente. E eu também gostaria de enfatizar o que você disse, que o objetivo aqui é realmente trazer o paciente ao protagonismo, né, do tratamento da sua própria doença. E esse programa, Sempre Cuidando, da Servier, está possibilitando isso, né? Então, essa nossa conversa hoje, eu acho que vai ser muito esclarecedora para os pacientes. Exatamente. Entender que, com cuidado, com um auto-olhar, olhando para si mesmo, para si mesma com mais cuidado, é possível, né, doutor, ter uma qualidade de vida até superior a quem não tem alguns desses problemas, né? A partir do momento que a gente começa a olhar para o nosso corpo, seja pela motivação de um diagnóstico que seja, a gente acaba se engajando. E isso que você falou, eu também concordo com a Natália, a palavra protagonista me marcou na sua fala inicial, Fernando. Porque a partir do momento que o paciente se torna protagonista da sua saúde, a qualidade de vida melhora, porque ele começa a comer melhor, ele começa a fazer atividade física, a disposição aumenta, não tenho dúvida. Eu acho que protagonista é a palavra que eu destaco aí nesse começo. A gente vai falar muito sobre isso e por isso a gente escolheu essas três doenças crônicas que têm muitos pontos em comum, né? Angina, hipertensão e diabetes. É impressionante como elas se interligam, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Queria começar com o doutor falando um pouco sobre essa combinação aí, doutor. Se a gente fala angina e hipertensão, elas quase que se completam no diagnóstico? Vou começar falando de hipertensão, Fernando. Hipertensão é um problema muito importante da gente tratar aqui, né? Para quem não sabe, popularmente a gente chama de hipertensão de pressão alta. Então, às vezes o paciente chega no seu consultório e fala, doutor, minha pressão está alta, ou você descobre isso numa medida de pressão. Pressão alta é extremamente prevalente na população brasileira como um todo. Se a gente for pegar os pacientes com mais de 65 anos, Fernando, mais ou menos 60% tem hipertensão. E a hipertensão, o que é a hipertensão? O que é a pressão alta? Ela se caracteriza por um aumento nos níveis da pressão arterial, das artérias, né? Então, normalmente a gente mede a pressão, normal tá 12/8, tá ótimo. A hipertensão é quando esses valores estão iguais ou superiores a 14/9, que o médico muitas vezes vai falar 140/90 milímetros de mercúrio.
O mais importante da gente saber sobre pressão alta, Fernanda, é que essa é uma doença que a maior parte do tempo ela é uma doença assintomática. O paciente não sente nada com pressão alta, a não ser que ela suba muito rapidamente para níveis muito altos, ou já no final da doença, e aí vai entrar a angina, que a gente vai conversar mais para frente. Mas a pressão alta, muitas vezes, ela necessita de tratamento médico, porque isso vai prevenir complicações mais sérias depois de um tempo. E uma dessas complicações mais sérias é a angina. A angina, o médico chama isso de doença isquêmica do coração, né? É a principal causa de morte no mundo todo, tá? E a doença isquêmica do coração, ela demora a se manifestar. Ela depende de que o indivíduo seja exposto ao que a gente chama de fator de risco. O que é fator de risco? São outras condições, outras doenças crônicas que acabam ao longo do tempo levando à deposição de gordura, de colesterol nos vasos e levam ao entupimento dos vasos. Uma dos fatores de risco que faz com que eu desenvolva esses entupimentos é a hipertensão arterial. E aí chega um momento onde os meus vasos entupidos no coração, esse meu paciente, quando vai fazer um exercício físico, vai fazer uma caminhada, vai fazer algo mais vigoroso, ele tem um desconforto no peito, ele tem dor no peito. E é isso que é a angina, né? Esse desconforto torácico que acontece nesse paciente que tem esses entupimentos, que tem o que o médico chama de doença isquêmica do coração. Obviamente que tudo que a gente falou sobre mudança de estilo de vida é o que vai fazer com que eu proteja esses pacientes com hipertensão de desenvolver uma doença como essa. E paralelamente a isso, é óbvio que muitos casos, a grande maioria, vai necessitar de tratamento com remédio para controle da pressão. E uma vez estabelecido esse diagnóstico de angina, o médico também vai ter que intervir e mudar, conversar muito seriamente sobre mudança de estilo de vida com esse paciente, mas também vai ter uma série de medicações que a gente pode usar nesse cenário para tratar essa condição que é muito prevalente na população. Exatamente. Para a gente entender melhor a condição da hipertensão, doutor, eu gosto muito de imaginar aquela figura de imaginação das artérias, dos vasos, como estradas por onde o sangue caminha e que são constantemente ali maltratadas, aquele asfalto cansado, né? Aquele caminhão pesado que vai atrapalhando a artéria ali de dar o fluxo. A estrada fica estragada. E aí o sangue corre com dificuldade por ali, e aí esses problemas vão acontecendo, até às vezes silenciosamente, doutor? O que a gente tem que entender, Fernando, é que o coração, quando a gente tem pressão alta, ele tem que trabalhar mais, e ele trabalha com mais vigor. Isso também leva a consequências, esse coração pode ficar hipertrofiado, essa é uma outra doença que leva ao enfraquecimento do coração, que é a insuficiência cardíaca. Paralelamente a isso, essa pressão aumentada cria uma força de cisalhamento, cria um processo inflamatório que faz com que a deposição de colesterol aconteça mais facilmente nessas artérias inflamadas ou machucadas, né? E esse é um gatilho importante. É óbvio que se isso vinha associado a outras doenças crônicas, como diabetes, colesterol alto, a potencialização disso é ainda muito maior. São várias coisas que estão levando a essa lesão, a essa inflamação dos vasos e, por conseguinte, o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, né, Fernando? A gente sabe o impacto que isso tem, né? 30% dos brasileiros hoje morrem de doença cardiovascular. Então é muito importante a gente entender que isso é algo que precisa ser fortemente abordado. E falando sobre isso, doutora Natália, a gente tem aí, por exemplo, a diabetes, que atinge praticamente todos os órgãos do nosso corpo. É muito falado, né? Diabetes, o açúcar, mas a diabetes vai muito além da questão do açúcar. Existem muitas confusões quando a gente trata diabetes como doença crônica, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Vamos esclarecer primeiro essa questão, doutora? Certo. Então, assim como o doutor Bruno nos explicou agora sobre a hipertensão, né, que é uma doença crônica, né, e com o passar do tempo pode diminuir sua qualidade de vida, assim também é o diabetes. E você falou muito bem, o diabetes é uma doença que pode afetar o corpo todo. Da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Inclusive os órgãos que a gente chama como os órgãos-alvos, né, órgãos que são essenciais, né? Hoje é muito importante a gente saber essa diferenciação mesmo do diabetes tipo 1 para o tipo 2, né?
A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela geralmente gosta que o paciente tenha esse conhecimento para poder entender sobre o seu próprio tratamento, né, e tentar mudar os hábitos de vida. O diabetes tipo 1, Fernando, geralmente ele começa na infância, o diagnóstico, né, feito na infância, e a gente observa que tem destruição das células do pâncreas, né, então a pessoa fica dependente mesmo do uso da insulina. Logo assim que teve o diagnóstico, ele já começa a usar a insulina. O que é diferente do diabetes tipo 2, é o diabetes que geralmente aparece com envelhecimento ou associado com a obesidade. Então, essa diferenciação é muito importante para o tratamento em si, né, e para orientar bem sobre mudanças de estilos de vida, né? Assim como a hipertensão, você comentou bem, é uma doença crônica, né? Não transmissível. Inicialmente, principalmente no diabetes tipo 2, o paciente não tem nenhum sintoma, né? Ele às vezes, nem sabe que está diabético. Por isso que é importante nós estarmos sempre orientando o paciente a fazer a prevenção, né? Manter a avaliação médica regular, para poder pegar as doenças nas fases iniciais. Porque, se a gente for ver, desculpa interrompendo, doutora, desculpa interromper, já interrompendo, desculpa mais uma vez, o diagnóstico é relativamente simples, né? Isso. O diabetes tipo 2, clinicamente, a gente consegue identificar que o paciente pode estar apresentando diabetes, né? Nós temos indícios, né? O paciente que, às vezes, tem uma sede intensa, aumenta o volume urinário na parte da noite, que a gente chama nictúria, né? Ou uma perda acentuada de peso. O diabetes, o paciente começa a ter uns sintomas que nos dá a dica que ele está com a doença, né? Mas a dosagem bioquímica, né, do sangue é importante para a gente definir se o paciente, às vezes, é um pré-diabético, né, que ainda está em fases iniciais da instalação da doença, ou ele já é um paciente diabético, né? Então, é muito importante a gente saber essa diferenciação, né, que o tipo 1 geralmente é uma doença com autoimunicidade, né, os anticorpos que destroem essas células do pâncreas, né, o que no tipo 2, as células do pâncreas ainda funcionam, né, mas com o passar do evoluir da doença, o paciente pode vir a ter que usar a insulina também, sabe? Mas essa diferenciação da patologia, do que causou a doença, é importante para a gente saber qual que é o tratamento. O tipo 1 a gente já começa logo com a insulina. É importante também a gente falar da diferença entre os dois tipos de diabetes e também do diagnóstico pelo exame de sangue. Às vezes aquele exame de sangue em jejum, o paciente olha e fala assim, tá ótimo aqui, hein? Tem problema nenhum, está tudo perfeito, mas não é bem assim. Sim, pode existir um diagnóstico escondido. Vamos falar mais sobre isso? Hoje a gente sabe que a hemoglobina glicada, né, que é um exame que dosa o açúcar no sangue, é um controle como se fosse dos últimos 3 meses, né, da ingesta. Diz que esse não engana médico de jeito nenhum, né? Porque, por exemplo, a glicemia de jejum, que você comentou, às vezes o paciente faz uma dieta adequada 2, 3 dias antes, né? Sim, e aí... claro, quem é que não vai fazer a dieta adequada antes de fazer um exame de sangue? Ou aquele paciente, vira santo. 2 dias antes o paciente vira santo. Aquele paciente que chega no consultório e fala, não, doutor, minha glicemia estava alta porque eu comi pizza ontem à noite, antes de colher o exame. Aí você vai na hemoglobina glicada e ela está alta. Então não foi a pizza da noite não foi. que fez. E aí, realmente... esse exame ele é feito depois do almoço. Então, esse não é o da manhã que você passa a noite inteira sem comer. Não, a hemoglobina glicada a gente faz de manhã também. Tá, faz de mas manhã. não tem um que você vai almoçar e depois volta? Esse que pega, né? Esse pós-prandial geralmente é feito 2 horas após a refeição. A gente pede para o paciente voltar. Essa a gente não costuma pedir tanto para o diagnóstico do diabetes, né? Para o diagnóstico, geralmente a gente usa a glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada. Essa pós-prandial é importante para a gente acompanhar se a terapêutica, se o remédio que ele está usando está sendo adequado, Sim. né? E os hábitos também. E os hábitos. Os hábitos são muito importantes, que a gente está falando aqui de insulina, medicamentos, mas se o paciente não tiver bons hábitos, né? Cortar o açúcar, porque muitas vezes ele não sabe nem que tem diabetes, ele pensa que tem açúcar no sangue elevado. E é isso. O diabetes é o açúcar elevado no sangue. Vamos falar sobre isso, porque tem uma dificuldade grande, né, da gente entender. Tem uma história que eu gosto muito dessa explicação que os médicos sempre usam, da chavinha que abre ali a energia que a gente precisa. O diabetes acaba não tendo essa chave funcionando, chave, fechadura, essa relação. Como é que a gente pode falar sobre isso?
O diabetes é uma doença silenciosa, né, que ela vai ali acometendo os vasos sanguíneos, né, ela vai causando enrijecimento, né, os vasos vão ficando endurecidos das artérias, e aí isso acaba causando a doença aterosclerótica, né, que é a doença que o colega acabou de falar, a angina. Então, muitos pacientes têm angina, né, que veio não só de um quadro de hipertensão, mas de um quadro de um diabetes. Sim. Silenciosamente, lá atrás, né, que não foi bem tratado. Então, é importante, né, a gente entender assim, que essas doenças crônicas, tanto o diabetes quanto a hipertensão, elas não têm cura. Mas elas têm tratamento, né? E o paciente que faz o tratamento adequado, ele vai ter uma qualidade de vida muito boa, igual de um paciente que não tem a doença, né? Isso é muito importante. Essa é uma das questões fundamentais do episódio de abertura que a gente vai falar aqui. O cuidado com uma doença crônica pode transformar esse paciente crônico com uma saúde maior do que um paciente que não tem o diagnóstico. Exato, exato. Às vezes o paciente não tem diagnóstico nenhum, mas tem hábitos de vida ruins. É tabagista, né? Tem um alto consumo de bebida alcoólica, escolhe alimentos ultraprocessados, né? Pobre em fibras. Então, assim, um paciente que tem um estresse super elevado, um sono ruim. Então, esse paciente, às vezes, ele não tem nenhum diagnóstico ou faz os exames e está tudo bem, mas é um paciente de alto risco cardiovascular, né? Então, muitas vezes, o paciente que tem o diagnóstico está mais saudável do que esse que está falsamente achando que está bem, né, doutor Bruno? E a Natália falou uma coisa muito importante no começo, Fernando, que foi sobre obesidade. Obesidade está linkado a tudo isso. Está linkado à hipertensão, está linkado a diabetes. A gente tem que entender que a gente está vivendo uma epidemia de obesidade. A famosa diabesidade. Pois é, e assim, igual, esse foi muito bom ele falar, porque eu falei aqui que o diabetes tipo 2 geralmente vem com a velhice e com a obesidade, né? Então a gente acaba que está vendo o diabetes tipo 2 também em adultos jovens, né? Em crianças, por causa da obesidade que está sendo assim, né? A obesidade está se tornando cada vez mais prevalente e com isso vem junto obesidade, vem junto hipertensão, diabetes e várias outras doenças crônicas, inclusive a angina, como a gente mencionou. Eu queria até colocar um número aqui para a doutora, olha só, um dado importante, 75% das pessoas com diabetes também têm hipertensão. Elas têm pontos de contato, diabetes e hipertensão e, por sua vez, todos ligados com a obesidade. Uma doença leva a outra, né? Quer ver? Vamos falar mais? Inatividade física. A lista é imensa, né? A gente vai... Demais. Depressão, a gente pode... Poxa, tem muitos, as chamadas comorbidades, né? É igual você falou, hoje a gente já sabe que uma doença acaba que pode levar a outra mesmo. Igual, por exemplo, eu falei do diabetes, né, que acomete os vasos sanguíneos, né? Então, nisso acaba que o vaso vai ficando mais endurecido, pode ter um aumento da pressão. O próprio diabetes também atua ali nos rins, piorando a função dos rins, dando a nefropatia diabética, e isso também acaba fazendo uma redução no controle da eliminação do sódio e da água. E aí acaba que aumenta a pressão arterial do paciente. Então, o diabetes ele tem alguns mecanismos para fazer esse paciente virar hipertenso, né? Da mesma forma, a hipertensão também pode levar ao diabetes, por mecanismos muito parecidos. Não é à toa que as 3 doenças foram convidadas para participar. As 3, né? Diabetes, hipertensão e angina, doutor. Vamos falar desses pontos em comum das 3 doenças crônicas? Normalmente, não é incomum o paciente ter as 3? Não é incomum, de forma nenhuma. Se eu for pegar meu ambulatório hoje de doença coronária do INCOR, Fernando, eu vou ter meus pacientes com angina, boa parte deles, a grande maioria, vai ter diabetes ou hipertensão arterial. Isso é muito importante. Vem naquele conceito do que a gente conversou sobre fator de risco, né? Fator de risco, o que é fator de risco? São condições que aumentam o nosso risco de desenvolver uma doença cardiovascular. E a angina é uma doença cardiovascular. Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade e, obviamente, entra também o estilo de vida nessa jogada. Uso de fumar, sedentarismo.
alimentação inadequada, rica em ultraprocessado, né? Tudo isso também colabora. Doutor, eu estou lembrando o seguinte, existe também um aspecto que a gente pode falar do aspecto genético, o aspecto hereditário. Isso é importante. Mas isso é apenas uma informação, não é uma condenação. Muitos Perfeito. pacientes acabam dizendo, não, lá em casa é assim, todo mundo tem angina, hipertensão, diabetes. O meu avô, foi lá do meu tataravô, vem vindo. Tem a condição isso genética. Não é desculpa, não é, Isso. doutor? Isso é muito importante da gente considerar, Fernando, que a genética é importante. Sim. É importante na gênese. Mas aí que entra a prevenção, Fernando. E aí Seu é estilo de esse vida, paciente que tem uma carga hereditária grande que tem que se engajar no seu tratamento, que tem que mudar estilo de vida. A gente tem que conversar com esse paciente sobre alimentação, sobre a prática de exercício físico. Uma das coisas muito importantes é que esse paciente, se conseguir com ajuda, abandone o tabagismo. Tudo isso é muito importante, né? E quando ele tem essa carga genética, ele não está condenado a ter diabetes. A gente pode ajudá-lo a reduzir esse risco a partir do momento que a gente vai instituir um estilo de vida muito mais saudável. Isso é muito mais importante. É aquilo que a gente falou no começo sobre ser protagonista no seu cuidado, né? O médico pode orientar, mas no final das contas, quem tem que fazer, quem tem que ser o protagonista é o paciente. Quem tem que fazer, né, o gerenciamento, o autogerenciamento da saúde é o paciente, né? Mas cabe a nós, médicos, orientar, ensinar o paciente sobre a doença, né? O paciente que tem esse conhecimento, a gente observa que ele fica mais aderente ao tratamento, mais engajado, né? Então, é dupla mão, né? Uma relação médico-paciente muito boa, com uma boa comunicação, e essa educação na saúde também é importante para o paciente ser aderente. Eu acho que um dos pontos-chave para o sucesso no tratamento é informação, Fernando. Informação é um remédio poderoso, né? Demais. Informação salva vidas, Então, né? cabe ao médico orientar o seu paciente, orientar que esse paciente deve seguir esse estilo de vida que a gente comentou aqui. Cabe ao médico, por exemplo, uma intervenção simples, Fernando. Um doente com várias comorbidades como essa, geralmente ele tem uma polifarmácia. Sim. Como é difícil manter aderência ao longo do tempo se você toma múltiplas medicações em vários horários diferentes. Cabe ao médico simplificar os esquemas terapêuticos. Doutor Bruno, essas três doenças, doutora Natália também, essas três doenças, elas têm um ponto em comum muito forte, familiar, que é a questão hereditária, questão genética. É um ponto de atenção, mas acontece muitas vezes do paciente colocar um pouco a culpa nessa questão. Isso aí meu avô tinha, meu pai tem, eu vou ter também, meu filho também vai ter, e deixa esse cuidado meio debaixo do tapete. Fernando, isso é muito importante esse ponto que você tocou. Obviamente que a questão genética, né? Você ter seu pai, seus tios, sua mãe com esses problemas crônicos, óbvio que isso aumenta o seu risco de ter hipertensão, de ter diabetes tipo 2, de ter angina, mas a gente tem que entender, Fernando, que o fato de você ter antecedentes familiares, ou seja, você ter um componente genético importante, não é uma condenação, né? É uma informação. Isso é importante, sim. Esse paciente, essa pessoa que tem esse antecedente genético tão importante, obviamente ele vai ter que se engajar mais no autocuidado. A prevenção continua sendo muito importante, mudar estilo de vida é muito importante, Fernando. Então, essa pessoa que tem aí um componente genético mais sério, ele vai ter que se engajar mais em atividade física, ele vai ter que controlar o peso, vai ter que ter uma alimentação saudável a maior parte do tempo. Quando ele vai no médico, a gente vai ter que orientar esse paciente, a gente vai ter que orientar ele que ele não pode fumar, né? Então, tudo isso é muito importante, mas genética não é condenação. Isso é o principal da gente entender, né? E a gente vai poder aí ajudar esse paciente a ser um protagonista do seu autocuidado. A gente vai ser um ator coadjuvante, eu brinco, a gente vai ser importante também nessa condução, mas vai estar nas mãos do paciente o seu cuidado de fazer hábitos, ter hábitos para prevenir o aparecimento dessas doenças. E não é uma tarefa simples. A gente sabe que o Brasil é um dos campeões mundiais na inatividade física. Um país tropical, abençoado por Deus. Mudança de hábito é muito difícil. A doutora mora em Brasília, né? Sim. Nós somos lá de São Paulo, né, doutor? É uma cidade com muitos parques, estamos gravando aqui no Rio de Janeiro. Como é que pode, assim, de uma forma geral, o brasileiro não encontra 150 minutos na semana para praticar atividade física?
de uma forma geral. Mais da metade da população não pratica... A mudança de hábito, né, você sair do sedentarismo, sair da inércia, né, terapêutica também, é muito difícil, né? Então, por isso que ela vem muito casada com a motivação, né? Então, cabe a nós, médicos, também estimular a motivação do paciente, né? Igual você falou, tem ambientes abertos, né, parques, né? Tem pessoas que gostam de outros tipos de exercício, independente do tipo de exercício que a pessoa goste, elas estão ativa, né? Esses 150 minutos que você falou é muito importante, porque a gente orienta 300, 150, 75, independente da intensidade, independente de qual é a intensidade e o tempo, o mais importante é o paciente começar a aderir e ter regularidade. Posso 150... falar uma coisa importante, Sim. Fernando? Eu brinco sempre. Clarice Lispector disse que na mudança é mais importante a direção do que a velocidade. E aí, já dizia a tartaruga que correu com a lebre, né? E chegou em primeiro lugar, isso né? é muito importante. Eu sabia para onde estava indo. Porque muita gente se frustra que não consegue fazer atividade física todo dia, se desanima, não faz. A Natália falou uma coisa muito importante. Às vezes você não consegue fazer todo dia, mas se você consegue fazer 2 vezes por semana, já é muito bom. Claro, né? claro. Sair da inatividade. Supostamente as pessoas acham que é muito, 150 minutos por semana de atividade física. Então troca pelo celular. Então você vai ter 150 minutos de redes sociais no celular. É muito pouco. Verdade, Aí ficou pouco, né? Aí ficou pouco. Tudo é uma questão de prioridades, né? E Exato. quando a gente fala isso, eu queria considerar também o que a gente considera qualidade de vida, porque aí a gente avança para uma questão que é muito subjetiva. Um paciente que tem angina, por exemplo, tem uma relação diferente com a qualidade de vida, né, doutor? Vocês cardiologistas sabem disso. Isso é muito interessante. Né? Eu queria contar a história de um paciente nosso do ambulatório, Fernando, só para exemplificar Pois essa não, questão de qualidade de vida ser muito subjetiva. Esse paciente do nosso ambulatório, Fernando, ele era muito limitado porque ele tinha dor no peito. Ele não conseguia fazer muitas atividades, ele tinha dor no peito para tomar banho. Imagina quão ruim é a qualidade de vida funcionalmente de alguém, bem limitado, né? A gente, num programa muito sério, a gente conseguiu melhorar o tratamento dele. Primeiro, instituindo essas mudanças de estilo de vida, sob controle, melhorando também as medicações que ele tomava. E um dia esse paciente voltou no meu consultório e a grande felicidade dele, Fernanda, é que agora ele conseguia tomar banho sem ajuda e ele conseguia subir um lance de escada sem ter dor no peito. Olha como isso é importante, olha como isso melhorou a qualidade de vida dele. Então, obviamente, qualidade de vida é muito subjetivo, mas a gente tem muito a oferecer, não só para esse paciente que a gente está falando em prevenção, como orientação, mas a gente também tem muito a oferecer para o paciente mais grave, que tem mais sintomas, que é mais limitado, né? Então isso é muito importante a qualidade da gente de vida discutir. é muito importante se oferecer mesmo. Você vê o paciente que estava muito funcionalmente ali limitado, né? E melhorando, progredindo, ele vai sentindo que o tratamento, que a mudança que ele fez no estilo de vida dele trouxe benefícios para a própria saúde, né? Então isso é muito importante. Agora, em relação, a gente estava falando, quando que o paciente ele se sente motivado, né, a fazer essas mudanças, muitas vezes, Fernando, nas doenças crônicas não transmissíveis, que a gente estava falando, diabetes, hipertensão, a gente inicialmente tem que começar um tratamento e o paciente, ele, para sentir aquela motivação, tem aquelas fases que a gente consegue ver direitinho, uma pré-contemplação. Ele pergunta, será que eu tenho mesmo essa doença? Né? Depois ele vai para uma segunda fase, contemplação. Realmente eu posso ter a hipertensão e o diabetes, né? Depois ele começa a planejar uma ação, iniciar o tratamento, e ali a gente tem que estar sempre estimulando o paciente com feedbacks positivos, né? Que bom que o senhor começou um exercício, né? Não só ver ali coisas que muitas vezes ainda tem que ser ajustadas, né? E lembrar que às vezes tem as recaídas, né? Às vezes o paciente está num programa de obesidade, perdeu peso, mas pode acontecer dele ter a recaída e a gente está sempre no feedback positivo para ele voltar para aquilo, né? Porque a manutenção, às vezes, é muito difícil também a gente ter a manutenção. O que a gente não quer é a descontinuidade, né, do tratamento, tanto medicamentoso, quanto a mudança do estilo de vida. Que ele mude os hábitos e que isso seja permanente, né? Para trazer qualidade de vida. Porque eu imagino que para vocês, doutores, o momento do diagnóstico talvez seja um momento muito difícil. É o diagnóstico de uma doença crônica que vai acompanhar o paciente
por toda a vida, ele vai ter que ter atenção muito grande com relação a isso, e o paciente precisa de um apoio ali, a família. Isso. A geladeira tem que entrar nessa jogada também, né? A geladeira tem que estar junto dele, né? É muito difícil, assim, porque os pacientes, eles conseguem visualizar tratamentos para as doenças agudas, né? As doenças agudas, por exemplo, uma amidalite, uma pneumonia, que é uma coisa ali geralmente abrupta, rápida, autolimitada. As doenças crônicas, que podem ser transmissíveis ou não, no nosso caso que a gente está comentando aqui são as não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão, angina, muitas vezes o paciente, ele não entende que precisa desse tratamento para prevenir complicações lá no futuro. Porque, às vezes, ele está sem sintomas, né? Conforme você falou do seu consultório, eu costumo ver muito no meu, assim, por exemplo, um paciente veio para um check-up, não tem sintoma nenhum. Ou veio fazer um periódico da empresa, também sem sintomas. E durante a avaliação, durante os pedidos de exames e retorno às consultas, foi identificada uma hipertensão. Esse paciente que não tem sintoma, eu costumo ver que ele geralmente não adere ao tratamento. É mais difícil. Agora, aquele que veio para a consulta já com, por exemplo, uma nucalgia, que é dor na nuca, uma dor de cabeça, que às vezes pode estar relacionada à hipertensão, ele veio já com algum sintoma e ali é feito o diagnóstico, esse paciente geralmente ele é mais aderente ao tratamento. Se o paciente não sente nada, e boa parte dessas doenças crônicas, principalmente nesse início, Fernando, no diagnóstico, por exemplo, o paciente com hipertensão, muitas vezes ele não sente nada mesmo. Doutor, eu queria só fazer um difícil. parênteses para o senhor falar algo que a doutora Natália disse também, só complementar, sintomas de pressão alta. Existe um consenso popular de que sintomas clássicos de pressão alta que, na verdade, não são muitas vezes condizentes com isso. Não, na maioria das vezes, Fernando, na maioria das vezes pressão alta não dá sintoma. Quando pressão alta vai dar sintoma? Quando ela sobe muito abruptamente, ou seja, se a pressão sobe muito rapidamente em níveis muito altos, a gente pode ter sintoma relacionado a isso. Ou na fase mais tardia da doença. Quando começa a aparecer, por exemplo, as obstruções nos vasos. E aí o paciente hipertenso, que não se cuidou a vida inteira, começa a ter angina, começa a ter dor no peito. Fora isso, aquele paciente hipertenso que está aí andando na rua, muitas vezes ele não tem sintoma nenhum. Raramente ele pode ter um pouquinho de dor na nuca, um pouquinho de cefaleia, um pouquinho de tontura, mas isso é raro, Fernando. A maioria das pessoas que tem dor de cabeça e que vai lá e mede a pressão está alta, não é a pressão que levou a dor de cabeça, é a dor de cabeça que aumentou a pressão. É aquela história, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque o nosso corpo, nossa pressão, ela nunca é a mesma o tempo todo. O paciente hipertenso, ele vai ter a pressão arterial mais alta a maior parte do tempo. É sustentado, né? Isso. É uma hipertensão sustentada. Agora, eu não. Se eu tiver uma dor de cabeça, uma dor aguda, se eu fizer exercício, a minha pressão vai subir. Sim. E aí, quando eu terminar o exercício, por exemplo, depois de alguns minutos ela volta para o nível normal. Então, é muito importante entender sobre isso, né? Então, eu recebo muito no meu consultório, paciente, eu fiquei nervoso, eu fui medir, minha pressão estava muito alta, eu vim aqui no senhor. Muito provavelmente a pressão aumentou pela ansiedade. Então, na hipertensão, na pressão alta, esses níveis de pressão estão altos a maior parte do tempo. Sim. E é difícil até o diagnóstico, porque existem vários fatores que fazem a pressão subir. Um deles é até o que vocês estão usando aí, o jaleco, o paletó branco, né? Sim. Isso também aumenta a pressão para o paciente, que é uma hipertensão, né? que a gente chama do avental, do jaleco branco, né? Só a simbologia ali do consultório já aumenta a pressão. É por isso que a gente costuma orientar o paciente a automonitorização, né? Que a gente chama de ter um mapa, né? Que é aquelas medidas 24 horas da pressão. Isso pode ser feito, mas o AMPLA, que é o paciente fazer a própria automedida e ir registrando isso, tira ele do ambiente ali médico, né, do avental, ambientes estressores, e muitas vezes nos reproduz adequadamente como é que está essa pressão do paciente. 3 vezes? O paciente que vem no consultório, Fernando, a gente tem que orientar ele muito bem como vai fazer essas medidas da pressão. Igual você falou, 3 vezes. Então, como é que funciona? A gente tem que explicar para ele. Não é simplesmente vai lá e mede a pressão e anota no papel. Então, a medida correta que ele vai fazer em casa são 3 medidas mesmo, Fernando. Então, ele vai sentar num lugar confortável, pés no chão. Ele vai fazer repouso por 3 a 5 minutos. Ele vai colocar o manguito, o aparelho de pressão automático e vai fazer uma primeira medida. Essa primeira medida, muitas vezes, a gente desconsidera. E aí, depois de 1 a 2 minutos, ele faz a segunda medida. E aí ele
observa, anota o valor. Mais 1 ou 2 minutos de repouso, a terceira medida. Qual a pressão que a gente vai considerar? Na maior parte das vezes é a média da segunda e da terceira medida. Então é importante também você medir corretamente. Não pode chegar correndo. Sentar num lugar. Acabou de comer, né? Mediu a pressão, tomei um café, fumei um cigarro. Fumou, tá com a bexiga cheia. Tem uma hora do dia que é melhor? Fernando, eu gostaria muito de falar isso também. A bexiga cheia também é um fator que interfere nessa aferição, né? Se tem a hora melhor, até para a gente comprar sapato, porque o pé fica mais inchado, e aí é recomendado que você compre o sapato mais à tardinha, porque ele não vai doer, porque o pé vai desinchar. Imagina para medir pressão alta. A gente sempre orienta. Aliás, medir não, né? Para controlar a pressão, né? A gente sempre orienta a medir de manhã e no final da tarde, começo da noite. Geralmente eu falo para os pacientes, olha, mede antes do café da manhã, esvazia a bexiga, mede antes do café da manhã e antes do jantar. E é muito importante você trazer isso para mim anotado. Porque às vezes o paciente chega, doutor, você mediu a pressão? Medi, doutor. E como é que deu? Eu medi, a maioria das vezes assim. Ficou em torno de 13/9. E aí é muito difícil. E aí né? o ELF entra também com uma ferramenta adequada, né? É um aplicativo que esse programa Sempre Cuidando também possibilita. Porque hoje em dia, né, Fernando, a gente usa muito aplicativo, né? Para adquirir ingresso de cinema, né? Agora, será que existe um aplicativo que condensa tudo, autocuidado, controle de se eu estou fazendo exercício, medicação? Então, a gente tem esse aplicativo, né? Que é validado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o ELF. Então, essas aferições que o Dr. Bruno está falando, nesse aplicativo, o paciente pode ir registrando essas pressões e, na hora da consulta, ele pode mostrar para o seu médico, né? Inclusive, ali ele fica sabendo se aquela aferição foi adequada, se está em níveis, se tiver com nível elevado. O próprio aplicativo tem uma inteligência artificial que fala, olha, afira a sua pressão mais 3 dias, caso a sua pressão esteja elevada, procure o seu médico, né? Então, esse aplicativo, ele educa muito o paciente e auxilia tanto na adesão quanto no tratamento. O ELF é muito interessante, né? E a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, Sim. né? A gente eu só queria lembrar que o ELF é um aplicativo que está disponível nessas lojas de aplicativo, dependendo do celular que você usa. Ele é gratuito, ele tem informações muito importantes para esse controle, até mesmo para quem não tem hipertensão, para quem quer se cuidar melhor, né? Exatamente. Porque ele marca os passos, ele controla também o uso de medicamentos, né? Isso. Eu baixei... Dá dica de receita saudável. Tem um monte dica de receita. legal. Ele só não cozinha, né? Não vai para... Ele próprio não cozinha. E o mais legal é que dá pontos, né? É como se fosse um game. Isso é muito legal. Então, cada vez que você coloca na plataforma... Você disputa com você mesmo. Que você fornece lá os dados da sua pressão, os passos que você fez por dia, você ganha pontos que pode trocar por produtos que estão disponíveis ali no aplicativo. É né? muito interessante. Agora, na abertura a gente falou sobre esses padrões 12/8. Os mais antigos vão lembrar que 12/8 antes era uma conta muito alta. Aí, de repente, mudou a conta, doutor. O que mudou, na verdade, quando a gente controla esses números? Na verdade, a gente chama de hipertensão quando esses níveis, ou pressão alta, né? Quando esses níveis estão acima de 14/9, maiores ou iguais a 14/9. Obviamente que ainda tem uma faixa aí meio que de penumbra, né? Tem o que a gente chama de normal alto, que é aquele indivíduo que tem uma pressão um pouquinho mais alta, mas não chega aos 14, uma pressão acima de 130, né? De 13. Obviamente, quanto menor a pressão, Fernando, melhor é. É uma reação, a gente brinca que é linear. Quanto mais a pressão aumenta, maior o meu risco e maior a incidência de doença cardiovascular, né? Então, obviamente que esse foi o número que a gente escolheu, né? E 12/8 é muito próximo do que a gente chama de pressão ideal mesmo, né? Sim. Obviamente que ter pressão mais baixa que isso, se você não tiver nenhum sintoma, ótimo, né? Mas a gente vai chamar de hipertenso aquele paciente que tem mais ou igual a 14/9, 140/90 milímetros de mercúrio. E esse controle é muito importante, principalmente, agora fazendo um alerta para os magros abençoados, que são magros mesmo. E quando eu fazia o programa Bem-Estar, muita gente escrevia falando, o que eu faço para... Eu quero engordar. E os médicos diziam, reza, agradece a Deus, você é magro. Que isso. bom, aleluia. Tem uma circunferência abdominal tranquilo, né? Mas a pressão alta também pode ser um problema para
para essas Pra essa- pessoas. Né? sim. Sim. Magros também têm pressão alta. Tem. A gente falou muito de obesidade, de É, por obesidade isso, está nós estamos linkado falando a de isso. diabesidade, nós estamos falando dessas Pois é, correferências, né? exatamente. Mas é óbvio que a obesidade aumenta o risco. Mas tem paciente magro que vai ter hipertensão arterial, ele também precisa desse mesmo cuidado. E se ele ganhar peso, a tendência é piorar ainda mais. Ainda Né? mais, é. Então, às vezes é difícil você abordar esse paciente, porque esse paciente chega no seu consultório e fala, mas eu faço tudo direito, eu como bem, eu faço atividade física, eu sou magro e tenho pressão alta. O componente genético pode ser importante. É importante a gente também incentivar a prática, essa mudança de estilo de vida nesse tipo de paciente também, mas muito provavelmente esse paciente que já faz tudo certinho vai precisar de remédio, né? E aí ele vai entrar e o médico vai ser um parceiro dele nesse tratamento. Para a gente caminhar aqui para o fim dessa conversa fantástica que a gente está tendo aqui nessa abertura de Mas temporada. Não, mas ainda tem essa pergunta. Eu queria falar da rede de apoio. A gente falou do diagnóstico, a gente falou do impacto no paciente, mas eu queria falar dessa importantíssima rede de apoio que é a família, que é quem está do lado, é quem vai ajudar nessa adesão ao tratamento. Falei da geladeira amiga, né? Sim. Tem geladeira que sabota qualquer regime, qualquer mudança de estilo verdade. de vida, mas é um papel muito importante, né? Demais. Essa rede de apoio, hoje a gente fala muito nela, principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis, na parte do câncer, né? Que é uma doença mais debilitante, mas as outras doenças, como diabetes e hipertensão, também a gente vê a importância da participação da família, às vezes no cuidado com a alimentação, no cuidado da administração de alguma medicação. Por exemplo, nos casos dos idosos, né? Os idosos, geralmente, a gente consegue, tem às vezes problema de memória, não toma a medicação, não tem uma aderência satisfatória, a família entra ali para ajudar a corrigir, às vezes, algum erro, né? De administração da medicação, de superadesão, que os idosos também acontece muito isso, às vezes ele não... Alguns podem não ser aderentes, outros podem ser super aderentes, né? Tomar 2, 3, 4 do comprimido que às vezes foi indicado só um. Então, para evitar tudo isso, a família é muito importante. E nos outros que não têm esses problemas, são autônomos, são funcionalmente, né, lúcidos, orientados, conseguem fazer seu próprio tratamento, a família entra ali como uma grande motivadora, né? E Para o assim, paciente. a gente tem que também levar em consideração, Fernando, vamos pegar um núcleo familiar, um marido, uma esposa, filho. Se um tem um diagnóstico de uma doença crônica, isso vai impactar na família toda. Pensa num paciente, um marido desenvolveu hipertensão. Então, quando a família vai preparar a comida, aquela comida naturalmente vai ter que vir com menos sal, a gente vai ter que fazer escolhas mais saudáveis. Sim. Então, a família tem que estar engajada no tratamento. Exato. Então, é muito importante a informação da família toda. Todos têm que participar do tratamento. E esse participar, né, a família toda, quando se engaja, isso motiva muito mais a paciente que tem doença crônica. Porque se você vai lá, tá lá naquele ambiente familiar, não, ele tem diabetes, não pode comer doce. E aí, ele não pode comer doce, mas a família inteira está comendo doce na frente dele. É muito complicado. Isso é muito complicado. Os pais querem que os filhos comam frutas, verduras e legumes, mas não dão um exemplo, né? Olha, Fernando, o que é também muito legal a gente falar sobre essa rede de apoio, né? Da tecnologia mesmo também ajudando nessa rede de apoio familiar, né? Esse aplicativo que a gente falou agora há pouco, o Elf, ele também possibilita que a família participe. Ele pode ser compartilhado. Exatamente. O paciente, ele pode compartilhar, ele manda um link pelo WhatsApp mesmo, qualquer desses de comunicação, um link do tratamento que ele está fazendo ali, dos remédios que ele está tomando. Caso ele esqueça de tomar algum medicamento, o aplicativo vai informar também o familiar. Inclusive, o familiar fica até ciente se está acabando o estoque de medicamento do paciente. Então, essa ajuda, essa rede de apoio familiar, também a gente vê que se beneficia do avanço da tecnologia, né? Claro. Pois é, a tecnologia veio, então a gente... esses aplicativo, né, do Elf veio para nos ajudar mais ainda na aderência e na melhora da qualidade de vida do paciente e também dos seus familiares, né? E a base de tudo é o amor, é o cuidado, o autocuidado, também o cuidado familiar. Eu lembro de uma reportagem antiga que a gente fez, com uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, um grupo escolar viu que os pais estavam com vários problemas de diagnósticos de hipertensão, doenças crônicas, e colocou para os alunos a missão de cuidar só da alimentação.
Tirar o sal da mesa. Cuidar ali, ver se o pai estava fumando ou não. O resultado foi maravilhoso. Não só nos resultados dos exames, mas começaram a praticar mais atividade física, pararam de fumar, só com o olhar dos filhos. É muito bacana, né? Isso até a nossa SBC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um programa, né? A SBC vai às escolas, justamente porque as crianças podem levar para os seus familiares, para suas casas, seus lares, os bons hábitos, né? Isso é matéria escolar desde do maternal, né? Entender o que é o sal, que é maravilhoso, é uma dádiva maravilhosa, sim, mas com moderação, né? Tirar o saleiro da mesa, a gente vai falar muito sobre isso em outros episódios. Vamos ter muito assunto aqui. A gente tem como temperar o alimento com outras, né, de outras maneiras. No Sempre Cuidando, inclusive, lá a gente tem alguns cardápios explicando até como fazer um sal com ervas. Tudo isso ajuda a eliminar a ingesta de sódio, né, do sal mesmo de cozinha. E é questão de hábito, é questão de acostumar o paladar, de oferecer para si mesmo outras oportunidades, requintar esse paladar, né? É igual tomar café, né, Fernando? Então, tomar café sem açúcar. Então, diabético, que a gente tem que restrição de açúcar e que o adoçante, às vezes, ele não gosta. Mas como é bom tomar um café hoje, depois que você se habitua, né? Refina o seu paladar, um café sem açúcar, que você percebe outros aromas. Então é tudo questão também do hábito, da prática. E o fim desse processo é que você descobre que, na verdade, você não tomava café, você tomava uma água quente com um negócio doce, né? Aí tira isso, você toma o café mesmo, vai vendo que tem café bom, café ruim. Eu achava que café era tudo a mesma coisa. E não é. Descobri quando eu parei de usar adoçante e açúcar. Gente, para terminar, último conselho, a dica de ouro desse episódio. Agora a missão é com vocês, conversamos muito, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, nesse que é o primeiro episódio de uma série que vai por todo o ano de 2023. Eu toquei nisso algumas vezes, Fernando, e eu queria deixar como mensagem final o autocuidado e você realmente ser protagonista no seu cuidado, né? Seja mudando o hábito de vida, levando uma vida mais saudável, comendo melhor, fazendo exercício físico. Isso é muito importante. Se você, primeiro, se torna o protagonista do seu cuidado, isso é muito importante. É óbvio que ao seu redor vão ter pessoas para te ajudar. Seja seu médico, seja seu familiar, mas é muito importante você se engajar no seu cuidado, você se engajar no seu tratamento e você entender que o automonitoramento, que você se cuidar, é extremamente importante para o sucesso no tratamento dessas doenças crônicas. Eu acho que essa é a mensagem principal para mim dessa nossa conversa. Exatamente, eu concordo muito com isso mesmo. Esse autocuidado, né? O próprio paciente saber da doença, isso é muito importante, né? O que hoje, eu acho que a partir de hoje, né, o telespectador que está vendo esse programa, ele poderia pensar nos seus hábitos de vida, observar quais daqueles que não são tão saudáveis, né, e tentar mudar esse hábito ruim por um hábito bom, né? Por exemplo, se o paciente, de repente, é tabagista, ele fuma, vou trocar por um hábito saudável, como começar a fazer uma atividade física, e não trocar um hábito ruim por outro hábito ruim, né? E estar sempre motivado, e a gente tem que ter ciência, assim, que as recaídas acontecem, né? Mas que a gente tem que ter esse automonitoramento para a gente ter qualidade de vida para o nosso envelhecimento, né, Fernando? Porque a gente vai viver muito. Vai viver muito. Mas a gente precisa de qualidade, né? Mas precisa de ter qualidade, exatamente. Temos que ter uma longevidade, mas com qualidade, com funcionalidade, né? Com boa qualidade de vida, estando lúcidos, orientados, podendo nos locomover. Então, tudo isso é importante. Então, depende de nós, né? O paciente assumir, né, esse protagonismo mesmo, né? Esse agir, esse entendimento. E, no caso de dúvida, levar ao seu médico, questionar, tirar as dúvidas com o seu médico. Essa empatia, né? A boa comunicação do médico-paciente ajuda muito nessa aderência, né, Fernando? Confiança. Confiança. Relação de confiança. Exato, exatamente. Fundamental. E assim, a gente observa mesmo que, às vezes, o paciente tem a prescrição
e nem inicia o tratamento, porque às vezes não sentiu confiança no médico, o médico não explicou como é que seria aquele tratamento. Então, tudo isso é importante, né? Você entender o que você está tomando, você saber que você é hipertenso, ou seja, que você tem pressão alta, ou que você tem um açúcar alto no sangue, que você é diabético, né? Porque muitas vezes a gente pergunta ao paciente, você tem diabetes ou você tem hipertensão? O paciente não sabe. Ele fala, não tenho nada disso, doutora. Aí você pergunta, o que você está tomando, então? Aí ele fala vários medicamentos antihipertensivos, né, e hipoglicemiantes orais, ou seja, remédio para baixar a glicose, e que ele desconhece que ele está tratando o diabetes e a hipertensão. Então, o paciente ele tem que ter esse conhecimento, né, para a gente ter mais sucesso na adesão. E a informação é primordial. Isso aí a gente vai falar durante o ano todo. Primordial. Mas queria muito agradecer vocês. Obrigado pela gentileza, pela generosidade das informações aqui. Nós que agradecemos. Agradecendo também a sua companhia aqui conosco e dizer o seguinte, a gente gostaria muito que você desse aquele famoso like, o joinha, né? O troféu joinha, muitos likes, compartilhar esse conteúdo com pessoas que você sabe que vão fazer bom uso dessa informação útil de saúde e qualidade de vida e também seguir a gente pelo Instagram, o @semprecuidandoservier. Página maravilhosa, colorida, dinâmica, muita informação diária sobre tudo isso que a gente... né? É muito legal. Então é isso, a gente te espera por lá e te espera sempre por aqui também. Até a próxima. Saúde!